Eu já me vi em várias situações, e acho que o pessoal daqui da MB também, fazendo coisas diversas vezes em vários projetos diferentes, ao mesmo tempo, do mesmo modo. Cada startup, cada projeto, cada empresa, ela tem um problema que ela resolve. E ali a gente aprende como que a gente resolve tecnicamente aquele problema. Então, uma vez que é aprendido, a gente precisa levar essa expertise para outros projetos que vierem. Mas o que me incomodava muito lá atrás era fazer, por exemplo, login 1000 vezes. Cara, vou fazer um login de novo. A gente quer explorar áreas novos, assim, né? Fazer coisa nova, né? Porque fazer o mesmo já foi. Fala, Dev, beleza? Eu sou Thaísa Candela, Developer Relations Expert aqui na Rocket City, e nós estamos no primeiro episódio da segunda temporada do podcast Proxy. Mas eu não estou sozinha, novamente eu estou com o meu querido Rodrigo Terron. Se apresenta pra gente, por favor. Olá, Thaísa. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Segunda temporada, né? Acho que é um motivo aí de muita alegria. Contrato renovado, vocês vão ter acesso a mais conteúdos aqui do podcast Proxy. E essa temporada, Thaísa, eu acho que vale a pena destacar, ela começa com empresas assim surpreendentes e contextos tecnológicos surpreendentes. Então, eu tô super feliz de voltar aqui e confesso que eu já tava com saudade de gravar. Eu cortei o cabelo, vim com um estilo todo diferentão. Veio todo preparado aqui. Exatamente, é um momento especial e único, então... Mas, Terron, peraí, que pode ter gente que chegou aqui e não sabe o que é o podcast Proxy. Conta pra gente qual que é o objetivo desse conteúdo que a gente tá criando aqui. Então o Podcast Proxy é um projeto relativamente novo, né? Estamos aí com 2 temporadas, né? Começando a segunda, mas o objetivo ele é muito simples, né? É o de conectar o desenvolvedor, o dev, a desenvolvedora, a um contexto das empresas, né? Então, como funciona uma empresa por dentro, né? Não, como é trabalhar na empresa, mas como as decisões técnicas são tomadas, como os projetos são estruturados, o que elas estão fazendo, quais são as boas práticas de mercado. Então, a gente só conhece, de fato, quando a gente está dentro da empresa, né? E a forma que a gente criou o Podcast Proxy é literalmente trazendo as pessoas das empresas, líderes técnicos, enfim, várias pessoas para compartilhar um pouco desses desafios. Todo episódio tem um tema central e aí a gente vai desdobrando, mas tem muita coisa legal sendo compartilhada. E aqui já fica o convite. Se você não assistiu a primeira temporada, volta, esse conteúdo é super novo, assiste a primeira temporada e depois volta aqui. E se você assistiu a primeira temporada, gostou, comenta aqui qual foi o episódio favorito, o que foi legal, compartilha um aprendizado ou compartilha uma empresa que você gostaria de ver aqui no podcast. Maravilhoso, então bora lá começar em grande estilo, né? Nós estamos recebendo aqui hoje a MB Labs, que é uma startup de desenvolvimento de aplicativos web e mobile, criação de produtos digitais e inovação tecnológica, que se localiza aqui pertinho de onde eu tô, Campinas, interior de São Paulo, vamos dizer assim? Acho que podemos dizer que é interior de São Paulo, né? Ela é considerada também uma fábrica de apps com serviços ligados tanto a marcas como iFood, Banco Modal Investimentos, BS2, C&A, Syngenta, entre muitas outras empresas que são bem conhecidas por nós e que nós utilizamos todos os dias, né? Então, assim, tem código dessa galera lá nos aplicativos, nas aplicações que nós utilizamos todos os dias. E segundo eles, pessoal, mais de 100 aplicativos e plataformas, eles foram responsáveis por construir e por entregar como solução. É uma startup emergente no mercado paulista e hoje nós falaremos sobre o desafio técnico de componentização. E é engraçado porque quando a gente fala de componentização, às vezes as pessoas podem pensar, mas é o quê? Componentização de serviço, de SDK, de funções, né? Pensando em serverless, de base projects, talvez de guias de estilo, de tudo isso e um pouco mais. E a gente vai entender um pouquinho hoje com 2 participantes extremamente especiais e eu quero que, por favor, Terron, apresenta eles pra gente. Esse episódio, ele tá praticamente um episódio campineiro, né? Tá todo mundo em Campinas, a gente só não tá no mesmo lugar, obviamente, mas vamos lá, a gente tá aqui primeiro com o Renan. O Renan é um amigo aí de longa data e ele é um dos sócios da MB Labs, é desenvolvedor, já desenvolveu muito código, gosta de iOS, eu vou deixar ele se apresentar. E também estamos aqui com o Marcos Vasconcelos, ou Marcos Júnior, né? Acho que a gente pode usar os 2 nomes. Mas, Renan, se apresenta aí, conta um pouco pra gente, primeiro sobre sua trajetória e sobre a MB, e na sequência o Marcos já se apresenta também. Legal, prazer aí, Terron, prazer, Thaísa. Como já disse, sou Renan Basso, também campineiro,
estudei na PUC em Campinas, tudo na vida é em Campinas, né? Na verdade, eu moro em Sumaré, interior também, coladinho aí de Campinas, e sou sócio fundador junto com o Marcelo Marabita da MB Labs. A nossa intenção sempre foi entregar grandes soluções a grandes empresas, e hoje, há 8 anos já que a gente vem atuando, eu posso dizer que a gente está nesse caminho, muito contente também de estar com grandes parceiros, né, colaboradores incríveis aqui, que um deles é o Marcos, mega especialista em desenvolvimento, então super, super contente com tudo isso, com a jornada que a gente está trazendo, tá? É muito isso, a MB é uma consultoria, a gente trabalha para grandes empresas, para startup, a gente faz aplicativo, plataforma, integrações, tem empresa de todo o setor. Acho que um dos grandes diferenciais nossos, a gente é muito flexível, a gente tem esse conceito de partnership envolvido na MB, tá? Pelo fato de a gente atender todos os setores, todos os segmentos, inclusive bancos, varejistas, educação, startup, a gente consegue aprender muito em cada uma das áreas. Eu acho que é isso que a gente consegue agregar um pouquinho nesse tema de componentização, né, para ajudar as empresas aí se saber tomar as melhores decisões em viés de tecnologia. Muito bom, Renan. Uma curiosidade, Thaís, eu não sei se você sabe disso, mas o Renan, ele foi mentor no primeiro hackathon que a Xiaomi realizou, quando nem era Xiaomi ainda. E isso em 2016 ou 2017, não sei exatamente quando que foi. Tô super feliz de te receber aqui, Renan. E Marcos, se apresenta. O Marcos é o cara da componentização. Já me impressionou aqui nos bastidores, eu tô ansioso para ver tudo que ele vai comentar aqui no podcast. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Eu sou um fã de carteirinha da Rocket City, participo direto de todos os eventos. Então, primeiramente, é um prazer estar trazendo uma mensagem para a comunidade. Eu que via antes outras empresas estarem aqui, realmente é uma honra estar aqui com vocês. Chamo Marcos Júnior, para os íntimos, quem não conhece geralmente chama de Marcos Vasconcelos, mas aqui no MB geralmente o pessoal me dá o nome de POC, né? Depois eu vou explicar por quê. Então, o Renan sabe porque ele tá até rindo ali, mas tá ligado um pouco dessa história de componentização aí. E sou um grande entusiasta de tecnologia e um pouco do papo aqui acho que a gente quer trazer é mostrar a MB Labs como uma empresa que gosta de trabalhar o negócio, né? Para mim, como indivíduo, é mostrar esse entusiasmo que resolver problemas tecnológicos através da tecnologia, como que isso dá um gás na gente, como que a gente se motiva, né? E trazer um pouco de experiências dessas componentizações, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco e coisas que a gente já passou aqui na MB Labs. Então, é um prazer aí, pessoal. Legal, outra curiosidade também é que eu conheço o Marabita, que é sócio do Renan. Não conheci o Renan, é a primeira vez que a gente tá tendo a oportunidade de conversar. Mas o Marabita também eu conheci aí no meio das comunidades de tecnologia lá em 2017, acho que foi 2016 ou 2017. Enfim, então eu venho acompanhando, né, a evolução e o crescimento dessa empresa que também não nasceu ontem, né, gente? É uma empresa que tem anos aí de experiência e vai poder compartilhar um pouquinho aqui com a gente. E é muito legal, mais um ponto, é que vocês estavam bem animados para compartilhar com a gente. Eu acho que isso é algo extremamente interessante. Quando a gente parou para conversar sobre o que vocês poderiam trazer pra gente de conhecimento, problema, contexto e solução, vocês trouxeram várias coisas que vocês falaram, olha, acho que isso aqui vai ser extremamente relevante pros devs e pras devs que vão nos assistir. Então, uma honra mesmo receber vocês aqui e iniciar essa conversa. Vamos começar com o problema. Se a gente tá falando de componentização, antes da gente pensar em componentização, nossa, é uma ótima solução, ela tem que solucionar alguma dor, né? Então, quais foram as dores que vocês vivenciaram, se vocês puderem trazer exemplos reais, né, de projetos mesmo, onde vocês perceberam, primeiro que a empresa não nasceu já componentizando tudo e todos, né? Então, qual foi o momento? Qual foi, assim, o insight de, caramba, assim, esse problema aqui, ele precisa ser resolvido e talvez a componentização seja uma possível solução. Talvez fizeram até uma POC, né, para ver se realmente componentização era uma solução. Acho que aqui no viés de negócio, assim, o que a gente sempre enxergou é realmente a velocidade, né? A dor, nossa, como primeira instância, a gente ter vários projetos e muitas vezes o mesmo projeto com a pendência de um componente ou de uma solução muito específica, por exemplo, meio de pagamento. Se a gente estava lá num projeto A precisando fazer meio de pagamento com uma solução e o projeto B usando a mesma coisa, muitas vezes a gente tinha o desafio ali de primeiro, né, tinha problema que dava em um, problema que não dava em outro e vice-versa. Códigos com tecnologias diferentes, linguagens de programações diferentes. Então, vira uma salada, né? A longo prazo, a manutenção é constante e seria duplamente, né, num código e em outro. Então, isso foi o primeiro trick, né? Essa questão de como que eu evito e como que eu dou produtividade num viés onde uma software house trabalha com dezenas de projetos ao mesmo tempo, né? Me parece um pouco de desperdício a gente estar atuando de uma forma separada em vários projetos. Acho que esse é o primeiro trick.
Segundo trick é, de fato, comercialmente falando, né, agora, mas será que eu consigo fazer um projeto de 5 meses tornar 2? Né? Quando eu falo um projeto que era um grandão, ele reduzia um ponto de ser 2 meses, ou 3 meses, ou 1 mês, whatever. Se eu tiver um monte de caixinhas plugadas, onde eu vou trazendo isso para dentro do contexto do meu cliente, de repente eu consigo sim lançar essa solução muito mais rápido e testar isso no mercado muito mais rápido, né? Então, eu acho que, em resumo, assim, a questão da componentização, ela vem resolver esse problema de dor de qualidade e produtividade. Eu diria uma terceira super importante, que também é o custo, né? Porque acaba, uma vez que você reduz o tempo de um projeto de 5 meses para 2 meses, você também reduz ali a quantidade de horas, né, que esse projeto levaria. E isso, muita gente, assim, acho que a pergunta que eu mais respondo no dia a dia, assim, são pessoas falando, cara, quanto que é para desenvolver um app? Como que eu desenvolvo um app? Como que eu começo o desenvolvimento de um app? E pensar que dentro de uma estrutura onde você consegue reutilizar partes faz muito sentido, porque o contrário disso é você desenvolver algo absolutamente do zero, criando todas as funcionalidades, e isso eleva o custo. E uma coisa que eu acho bem legal da MB é que eles trabalham muito com startups, né? E às vezes uma startup não tem recursos financeiros para investir numa versão extremamente completa. Pode ser que depois eles refaçam, mudem alguma coisa, mas nesse momento inicial, o custo é uma variável, assim, super importante. Eu acho que, assim, do ponto do viés técnico, acho que é onde eu posso contribuir bastante também, a parte do reaproveitamento, né? Eu já me vi em várias situações, e acho que o pessoal daqui da MB também, fazendo coisas diversas vezes em vários projetos diferentes, ao mesmo tempo, do mesmo modo. Eu acho que o trick foi alinhar o custo que o Terron falou, né? O problema do tempo que o Renan também trouxe, e a parte do reaproveitar o que a gente já fez, né? A gente já tem uma expertise ali quando a gente constrói algo. Trabalhar com diversas startups faz a gente conhecer muito do negócio, mas também faz muita gente conhecer o técnico que essas startups trazem. Cada startup, cada projeto, cada empresa, ela tem um problema que ela resolve. E ali a gente aprende como que a gente resolve tecnicamente aquele problema. Então, uma vez que é aprendido, a gente precisa levar essa expertise para outros projetos que vierem a estarem conosco. Então, essa parte do reaproveitamento, não só do código, ali do if que a gente sabe, mas o reaproveitamento do know-how daquilo, eu acho que esse é o ponto que faz a gente pensar, cara, a gente precisa componentizar mais em determinados momentos. Eu vou contemplar um negócio aqui que eu trabalhei, eu sou apaixonado por código ainda, e sempre entro no mérito com os meninos em tomadas de decisões, principalmente quando eles me chamam. Mas o que me incomodava muito lá atrás era fazer, por exemplo, login 1000 vezes. Cara, vou fazer um login de novo. Quem nunca, né? Nossa, mas de novo login, sabe? To-do-list, né? Meu Deus, não é possível, sabe? Eu quero fazer coisa... O dev, ele, assim, eu acho, né? Pelo menos eu sou assim. A gente quer explorar áreas novos, assim, né? Fazer coisa nova, né? Porque fazer o mesmo já foi. E um ponto que eu acho que de dor é maturidade. Vamos lá. Então, assim, um gateway de pagamento. Não um login menos, né? Mas um gateway de pagamento. Que você vai lá, integra ele e você acha que integrou. Né? Porque você fez os caminhos felizes lá. Pô, pagou, transacionou, caiu na conta, show. E os CIS, assim, né? Tipo, o cara cancelou o boleto, o cara tava no banco XPTO, o cara... E toda essa maturidade da robustez daquele código, será que ele para de pé? Então, quando a gente faz em N projetos, tem tudo isso, né? Quando você está trabalhando em um componente específico, você está evoluindo ao ponto de ele tratar diversas exceções, né? E eu vejo um pouco disso também, né? Se a gente trazer isso como um problema, eu acho que é um problema, talvez... a motivação e essa questão de maturidade mesmo, né? Que tá, acho que na caixinha qualidade. Quando vocês falam sobre reaproveitamento do código, é algo que talvez pareça muito óbvio quando a gente está falando de uma fábrica de aplicativos, né? Uma empresa que presta serviço e tem vários projetos rodando em paralelo. Mas aí, só fazendo um paralelo com muitas pessoas que podem estar nos assistindo que trabalham em empresas de produto. Eu já trabalhei em empresa de produto. Essa replicação de código e diversas soluções idênticas, para problemas idênticos acontecendo numa mesma empresa, que às vezes tem, você tem a galera do site, você tem o aplicativo, você tem a parte do back-office, e tem a galera tentando solucionar a mesma questão, e às vezes as pessoas pensam, mas é só falta de comunicação. Mas até mesmo essa questão de, beleza, e depois que se comunicou? Como que a gente vai compartilhar essa solução entre as pessoas? Como que a gente, de fato, vai tornar essa solução algo externo e acoplável? Né? Como você comentou, Ana,
Até nos bastidores, né? Como que eu plugo? Eu simplesmente vou pegar aquela solução e vou plugar na solução que eu já tenho. Ela precisa ser independente, autossuficiente em si, né? Não adianta ela estar completamente ligada à regra de negócio, por exemplo. Então você tem toda uma estratégia para de fato tornar ela algo externalizável. Então, tivemos o problema e pensamos nas soluções possíveis. Antes da gente falar sobre a componentização, vocês pensaram em outras soluções possíveis? Não, eu acho que sim, na verdade é o tal do black box, né? Então, a gente, no começo, o que a gente fazia? Olha isso, a gente pegava, tinha um projetão, que tinha tudo lá num projeto. Copy-paste, papá, brabo, show, prontinho. Codando a lá Stack Overflow. Adoro. Né? Real. Não, eu vejo que é o meio do caminho, né? O copy-paste, ele é o meio do caminho. A gente já chegou a ter momentos nem ter o copy-paste. Que projeto que tinha aquilo mesmo? Nossa, não. Ah, não sei. Faz de novo. Eu acho que o meio do caminho é esse. Outra metade que você falou é sobre a divulgação, né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio. Porque o desafio técnico, ele é simples, né? Você colocou... Enfim, você dockerizou, colocou numa API e pronto. E aí? Né? Como você vai fazer que todos os projetos utilizem a mesma... Como que, primeiro, as pessoas saibam que existe um componente para aquilo? Segundo, uma vez que eu vou utilizar um componente ali, como que eu sei o como usar, né? Porque é um componente, né? E tem que ser bem parametrizado, bem pensadinho ali para ele ser genérico. Então pode ter uma certa dúvida ali de como usar. Então tem que ser bem documentado, ele tem que ter uma pessoa head dos componentes, porque se surgir alguma dúvida ali, vão entrar em contato com essa pessoa, né? Que pode estar na mesa do lado, mas a pessoa tem que saber que aquela pessoa representa aquele componente dentro da empresa. Eu ia falar, eu acho que é como criar cultura, né? Porque a uma cultura é cultural, né? Tem que criar um movimento dentro da empresa, né? Isso. O Renan tem uma coisa muito interessante que ele sempre fala dessa questão de cultura dentro da empresa, né? Que é aquela parada de, o cara que fez o componente, né, Renan? Eu acho que a gente quer entrar como ego mesmo, sabe? Porque, assim, é legal uma pessoa usar o componente da outra, né? E a gente quer fazer com que não é que tenha um dono da squad de componente, mas todo mundo consiga participar dessa squad de componente. E uma vez que entrou um dev novo e está usando o componente do Marquinhos, por exemplo, e se por acaso tiver algum problema ou ele tiver uma sugestão de melhoria, vai gerar um relacionamento entre os dois ali. Isso acho que agrega muito em relação a time, liderança, cultura, motivação entre ambas as partes, né? Esse cara novo que entrou, ele pode querer também participar desse squad de componente. É legal que às vezes no café mesmo as pessoas discutem novas ideias de componente ou como melhorar aquilo que já foi criado. Então, o viés de cultura aí nessa questão de componentização, às vezes a gente falou, né, lá no começo a gente tá falando que a dor era o quê? Produtividade, qualidade, evitar retrabalho, mas existe um benefício meio que ali que vai nas entrelinhas ali, que é muito bom, né, que é essa questão de misturar tribos até de se parar para pensar, viajando agora, tá, entrando a próprio cara de UX, ele montar realmente a experiência do usuário ali, já pensando que nosso componente atende de uma forma, né, então mistura tribos mesmo, né, negócio, UX, designer, QA, o QA não precisa ficar testando algo que já tá testado, já testou num componente, né, então, abrindo várias aspas aqui, né, então eu acho que componentização é vida, vamos falar assim, vai. Você trouxe um ponto super legal, que eu acho que é da evolução do componente, né? Há mais ou menos quanto tempo, assim, que vocês definiram? Falou, cara, a gente vai agora, a partir de agora, criar uma biblioteca de componentes e a gente vai criar essa cultura. E quanto tempo levou até vocês olharem e falar, cara, olha o efeito que isso causou no time, olha o quanto isso virou de fato cultura, né? Porque cultura é o que a gente faz, né? Não é o que a gente pensa, o que a gente planeja, é o que de fato as pessoas fazem. Desde a MB até a gente começar a fazer, eu acho que foram 6 anos, 5 anos, assim, é muito tempo, cara. Até porque no começo, assim, explicando, né? Porque a gente não tinha, né, não enxergava a dor, de fato a dor sempre esteve lá. Mas é realmente ter a capacidade de ter a noção de que saber o como que eu faço isso, né? O como foi muito difícil identificar, né? O como trazer a solução. A gente teve muita iniciativa de componentização. Tem vários devs nossos, assim, que começaram com a gente lá atrás, que estão até hoje com a gente, que participaram de Insight. A gente chegou lá atrás montar Nugget. Depois a gente vai entrar no mérito disso, mas que é um gerenciador ali de componentização. NPM interno. Mas o ponto fez ali... Tinha o contexto tecnológico, mas não tinha cultura de evoluir, tinha problema, enfim.
Então, acho que foi muito tempo. A gente só percebeu que a solução, de fato, era fazer realmente um squad de componente, ter um head, um responsável de componente, que isso ia para o board estratégico da empresa para a gente acompanhar se estava tendo a evolução necessária. Então, quando de fato veio como estratégia, aí sim, realmente, quando começou a colocar como ter responsáveis e na sprint de desenvolvimento desses caras, tá lá, vai ter que fazer, ter uma data, ter um deadline para concluir. Porque uma coisa é ter o interesse de fazer, outra coisa é ter uma data de entrega. Quando você começa a ter uma data de entrega, você vai, corre atrás e faz. Falando como Renan, programador, eu sempre fui apaixonado por isso, tanto que eu fiz especialização em SOA, né, que é Serviço Orientado à Arquitetura. Construção de barramento de serviço, soluções orientadas a negócio, vem tudo disso. Então, esse tema, para mim, ele sempre foi muito importante na minha vida, até o próprio Marquinhos mesmo. A gente sempre discutia lá atrás, quando ele entrou, cara, como que eu consigo escrever código que escreve código? Que tá um pouco nessa linha, sabe, de componentizar, né? A gente vê muito, até hoje, a gente vê muito código, repositório, entidade, injeção de dependência, muita classe Ctrl+C, Ctrl+V, sabe, assim? Isso é muito difícil de evitar, mas o meu sonho, o estado da arte, é o ponto de vista de eu não ter que fazer Ctrl+C, Ctrl+V mais. E eu aperto talvez um botão, pronto, tá lá. Isso é um tema, né, de onde a gente quer chegar, em nível de código. Em nível de componentização, é fazer os componentes se conversarem, né? Uma vez eu tenho um componente muito unitário ali, eu tenho um componente, são várias caixinhas do unitário, aquilo se torna uma regra de negócio. Então imagina só que eu tenho um componente de tracking, falando com um componente que faz fila de chamada, eu tenho um Uber. Vamos ser simplistas assim? Sabe? Então, assim, o nosso sonho é, de fato, a gente começar a fazer uma função falar com a outra, vou mudar o nome para ficar repetindo componente, ao ponto de visa de ter uma regra de negócio um pouco mais isolada, fechada, sabe? Então, e aí você gasta energia, de fato, pensando no negócio. Inovação, em negócio. A Xiaomi fez pouco mais ali de 400 projetos de hackathon, e dentro dos hackathons tem os caras que são os famosos ratos de hackathon, que são aqueles caras que participam de todos os eventos. Se você fazer 50 eventos, eles estão lá no 51. E eu percebi isso, assim, porque a galera, eles componentizava tudo, e aí eles gastavam das 24 horas, das 30 horas, eles gastavam quase tudo no negócio, pensando assim, cara, o que a gente vai fazer de negócio? O que a gente vai fazer de negócio? A hora que definia, era, não sei se é o termo mais correto, mas era só costurar todos os componentes e colocar ali no ar. O que você acha, Thaísa? Eu acho que eu quero trazer um assunto polêmico. Eu sabia, eu tava olhando pra Thaísa assim, eu falei, a Thaísa vai jogar alguma bomba no podcast. Nossa, tô achando tudo muito sensacional, tudo muito lindo, beleza, vocês perceberam um problema, entenderam ali, começaram com Ctrl+C, Ctrl+V, e aí começaram a perceber que dava pra ser mais robusto, dava pra ser mais inteligente, né, a solução dava pra ser mais interessante, e aí você comentou sobre a questão de ter um squad específico pra isso, né, ter uma pessoa responsável, que se não me engano o Marcos hoje ele é responsável, né, por essa vertical, por essa área de componentização. A minha pergunta polêmica é a seguinte: quando a gente fala, por exemplo, de um assunto talvez um pouco mais simples, como refatoração, a gente já está falando sobre algo polêmico quando a gente coloca isso na prática, né? Porque a gente está falando sobre, um exemplo, né? Uma empresa como vocês, que constroem soluções para outras empresas, ajudam elas na construção dessa solução. E aí vocês têm vários projetos acontecendo e vocês têm que fazer o quê? Entregar feature, né, gente? Vocês têm que entregar a solução. Então você tem uma sprint, você tem lá um backlog lindo e maravilhoso, definido o que você tem que entregar de funcionalidade. Sempre tem aquela discussão, e aí, vai tirar um tempo da sprint para refatorar? Vai tirar um tempo da sprint para poder melhorar o código? Vai colocar boas práticas dentro do desenvolvimento, pensando em melhoria contínua? E aí, quando a gente fala de componentização, a gente está falando de um bom tempo investido para poder parar e falar assim, pera, o que disso aqui pode ser componentizável? Qual é a prioridade? Porque eu imagino que tem projetos que vocês olhem assim, o Marcos deve olhar e falar assim, nossa, dá para componentizar isso. Vai componentizar tudo de uma vez? Não. Tem que priorizar. Tem que realmente entender o que vai ter um melhor impacto dados os projetos. Eu imagino que tem algumas variáveis para tomar essas decisões. Então, dada a polêmica, colocada a polêmica na mesa, eu queria ouvir de vocês como que foi esse processo de... Vocês colocaram isso dentro dos times e depois vocês perceberam que criar uma squad separada fazia sentido. Quais são os processos que mudaram na implementação diária dos times para conseguir suportar, por exemplo, uma componentização posterior? Né? Mesmo que não fosse ali durante a implementação, até para poder facilitar a vida de quem está construindo os componentes,
Porque senão a gente cai muito naquele negócio do teste, né? Bom, alguém vai testar depois, vai pegar o problema, então eu vou fazer de qualquer jeito. Também não dá pra fazer desse jeito. Todo mundo tem que se cooperar, todo mundo tem que se ajudar, né? Pra que a qualidade seja melhor e o tempo seja menor da solução ali. A gente via dentro da empresa diversos projetos com diversas soluções iguais, né? Com diversos produtos muito parecidos em features, né? Que eram muito comuns entre eles. E a gente começou a ver que dava para componentizar, né? Esse foi o momento X, que é o que a gente acabou de comentar. Dado que a gente percebeu a necessidade, a gente começou a falar, bom, então tal time vai começar a fazer e aí você pega de lá, né? Esse foi um momento chave que a gente falou, nossa, legal, tem como alocar um tempo daquele projeto para fazer isso, e o outro que tem uma feature também parecida, naquele projeto ele implementa essa solução e a gente traz para os outros projetos. Só que daí a gente começou a ver que não tinha um olhar para eu vou implementar o meu, e daqui a pouco o fulano vai ter que usar aquele código meu também, né? E aí foi onde surgiu, assim, muitos componentes surgiram dali, e a gente conseguiu evoluir eles, né? Mas a gente percebeu que não dava para ser dessa forma, porque realmente a gente tinha que pensar uma coisa mais empresa, mais corporação. A gente tem vários produtos que vão usar essa feature, né? Então não dá para simplesmente eu fazer aqui na minha caixinha e simplesmente falar, ó, pega esse nugget, esse NPM e pluga aí que vai dar certo. Não vai dar certo. Sempre dava errado, né? Então, a gente começou a ver que cada vez mais ter alguém olhando para os projetos, para as dores de cada um, e falando, olha, eu acho que dá para a gente resolver dessa maneira, e sentava com todo mundo para ver se realmente dava, era uma solução muito plausível para a época. Tem um caso muito legal, que eu gosto de citar sempre, quando a gente conversa aqui até internamente sobre isso, foi um caso de um chat com Firebase que a gente tinha que fazer. Acho que na época a gente tinha uns 5 ou 6 projetos que precisavam de um chat com Firebase. Falou, beleza, fulano está em tal projeto, vamos alocar ele para fazer, né? E a gente simplesmente pega essa SDKzinha, pluga ali no mobile, pluga no web, pluga no back-end e tudo perfeito, vai funcionar. E aí deu certo realmente a componentização, mas a personalização já não deu tão certo, porque realmente tinha que ter um olhar pro negócio de todos os clientes, e não simplesmente de um, né? E aí foi onde a gente falou, bom, vamos criar uma equipe então, pessoas dedicadas a pensar realmente, se dedicar tempo ali, elaborando, desenhando até, né, as soluções. E aí foi onde a gente colocou, tem esse squad que a gente chama de squad de componentes, né, hoje dentro da empresa. E aí entra um pouquinho do processo de gestão disso, a parte de refatoração, que ele entra sim dentro desse time de componentes, né, e ele entra também com uma participação de quem está usando. As necessidades da refatoração surgem de quem está usando, de quem está falando, cara, eu estou tentando plugar aqui com o gateway e tal, e eu acho que poderia ser diferente, né? Eu acho que se a gente fizesse desse jeito, poderia ser melhor. E aí entra um pouco na priorização que a gente tem dentro desse squad de falar, olha, a gente não consegue fazer isso agora. E aí entra naquela parte, vale realmente a pena componentizar ou não vale, né? É sempre esse passo que a gente tem que pensar atrás antes de fazer. Antes até de passar um pouquinho a palavra de volta, acho que vale comentar de um aspecto que é, como que a gente evita ter refatoração lá na frente? Porque a refatoração é realmente uma dor. É realmente você parar para refazer ou dedicar tempo para falar, cara, tem um monte de if, eu vou transformar num switch case porque vai ser melhor. Ou, cara, tem uma interface aqui que ela aceita 3 parâmetros, agora vai ter 4. Parar para pensar nisso lá na frente talvez seja realmente uma coisa muito difícil de se fazer, visto que talvez você tenha um monte de cliente usando. E aí, como é que você faz? Você versiona, você sobe uma versão, quem quer atualizar, atualiza, quem não quer ainda continua a mesma versão. Como é que você faz isso? Então, hoje a gente está entrando até num processo maior de falar, peraí, ao invés de a gente pensar em como a gente refatora melhor, vamos pensar em como a gente não refatora, né? Como que a gente coloca, sei lá, vamos até comentar de casos reais. Como é que a gente coloca analisadores de código, como é que a gente revisa melhor para chegar em cenários que a gente precisa refatorar menos, né? A gente tem diversas ferramentas que nos ajudam hoje, a exemplo delas, o próprio Git, né? O próprio Sonar Cloud, que analisa ali o código, né? A gente tem diversas ferramentas que nos ajudam hoje a fazer realmente componentes melhores, reaproveitáveis, né? Que eu acho que esse é o ponto da componentização, fazer uma coisa reaproveitável, né? E que você não precise refatorar ele a tal ponto de tornar ele complexo, né? Porque daí já era, se tornou complexo, um dia ele vai se tornar depreciado porque vai ser muito difícil de integrar, vai ser muito difícil de plugar, e vai ser muito difícil de personalizar. Então, acho que o ponto da refatoração, hoje a gente está a gente internalizou isso e falou, será que a gente realmente precisa desse componente? Às vezes não precisa. Às vezes é mais fácil realmente implementar na mão, visto que mais tarde a gente vai precisar mudar, né? Então, esse processo de refatoração é um processo que pra gente já durou muito, né? Acho que o Renan também
pode falar um pouco disso, mas esse processo ajudou muito pra gente de refatorar coisas que a gente já fez. Então, hoje a gente está num processo muito mais de dar um passo atrás e falar, como é que a gente não refatora isso mais tarde? Como é que a gente deixa bem uma caixinha fechada, né? Eu gosto muito de pensar em interface, né? Eu gosto muito da programação orientada a objeto por isso. Se você programa orientado a interface, você não depende da implementação, né? Então, a refatoração é um dos pontos importantes que a gente gosta de pensar também. E deve ser tentador, num dado momento, talvez, ali de criação da cultura, você querer transformar tudo em componente, né? Vamos criar um novo... E chega uma hora que você fala, não é bem assim, não dá pra também criar componente pra tudo, acho que tem que fazer sentido, tem que ter demanda, né? Se for criar algo, melhor componente, mas vai ser usado uma vez, é melhor fazer direto e não, talvez, gastar todo esse tempo. Sim, tem um ganho muito grande também, que a gente viu de componentizar algumas coisas, que era do pessoal mais júnior, mais stag, que chegavam para contribuir. Às vezes tinham implementações muito complexas que a gente tinha que fazer realmente para os clientes, porque às vezes é uma startup que está surgindo com uma coisa totalmente nova. Como é que a gente transforma um componente ali? Como é que um estagiário vai integrar num gate ali? Será que pode deixar passar alguma coisa e tal? Então, claro que os times têm que ter a sua autonomia, eles têm que, um squad separado ele tem que ter total autonomia. Mas como organização, como empresa, a gente tem que dar um passo atrás e falar, tem coisas que tem que ser de um jeito mais orientado ao que muita gente já maturou. Para evitar tudo isso é a granularidade. Na hora que você está criando um componente para evitar refatoração, de fato não tem como você saber do futuro, né? Só se você for a mãe de Ná. Mas você sabe ali do presente. E o presente, o requisito, ele tem que ser bem definido, né? Vamos falar o clássico, mas na hora de eu criar esse componente, na prática é saber o quão menor ele consegue ser. Quando você atingir o ponto certo, ele consegue ser reaproveitado por outros caras. Porque se você começar a engordar ali um pouquinho, você começa a absorver regra de negócio demais e a chance de você ter retrabalho ali de mexer, de alterar, é maior. Então, acho que... e tudo isso, para evitar, não é só o técnico, né? Tem que ter o PO um pouquinho olhando para isso também, para ele saber até onde que vale a pena ir, né? Até onde que vale a pena segurar um pouquinho a responsabilidade do componente, né? Que no final das contas é tudo isso. É uma interface com menos um parâmetro, mais um parâmetro, um if a menos ou outro ali dentro, sabe? No final das contas é tudo isso. Mas para evitar, né? O Marquinhos ele trouxe esse ponto do Git, né? De ferramentas e tal. É inevitável você criar uma base de componentes sem ter automatização de teste. Inevitável, não tem como. É igual você ir pra praia sem freio. Não tem jeito. Então, você tem que ter uma base de teste com cobertura praticamente de 100%. Quando tiver uma mudança, você executar todos os testes novamente para ver se parou de pé. E os testes, ele tem que ser orientado a negócio. Ele tem que ser um teste baseado ali no que, enfim, para dar essa cobertura de 100%. Então, acho que são algumas estratégias para evitar esse refactor. Pode surgir de fato o refactor. Acho que é impossível você construir um negócio e ele não ter refatoração. Mas uma vez que tem a necessidade de refatoração, você tem que ter essa base de teste. Ou você pode ter outras estratégias mesmo, de não, deixa eu pegar o que está ali, porque é muito específico para o meu cenário. Pego o que está ali e faço para o meu. Ou faço a versão 1, 2, 3 ou 4. Aí vai depender muito do que o tech lead ali da área vai decidir o que é melhor. Falando de componentização, a gente tem experiência nisso, porque sim, somos uma fábrica de software. A gente tem mais de 50 projetos que rodam ao mesmo tempo, então tem essa dor é muito comum pra gente. Agora, falando num viés de uma empresa que é um produto, uma startup única, existe um componente, por exemplo, de, login. Login, ele tem que ser globalizado, né? Você faz o login no administrativo, login no back-office do fornecedor e login ali no portal, né? Que vai na cara, vai para o usuário usar. Notificação, login, envio de e-mail, fila de SMS, enfim, tem um monte de coisa que você tem a oportunidade de componentizar. Pra gente aqui, tudo que tem 2 projetos já faz sentido componentizar. Né? Passou de um, já é replicável. E lembrando, né, todo o nosso código, o cliente ele compra. Né? Ele é de propriedade intelectual do nosso cliente. A gente só está dando um benefício de fazer aquilo mais rápido. Que é um benefício até para o nosso cliente. Né? Ele vai estar pagando menos por isso. Né? Porque muitas vezes o nosso negócio ele é cobrado por hora. Então, é um dos nossos modelos de negócio. Vamos entrar no aspecto mais técnico da coisa? Falamos sobre componentização, sobre os desafios, sobre times, sobre como se organizar, como melhorar a comunicação, sobre priorização.
Mas, gente, o que dá para componentizar? Conta pra gente. Eu imagino que sejam infinitas as possibilidades, mas se vocês puderem trazer alguns exemplos do que vocês já componentizaram, que foi legal, e como fazer isso? Vou trazer aqui o que, depois o Marquinhos entra o como, tá? No que a gente, por exemplo, login foi o primeiro, base de usuário, essas coisas todas têm, enfim, todos os clientes têm base de usuário, autenticação, refresh token, né? Aquele negócio de nunca perder sessão. Então isso foi o primeiro da leva, assim. Depois a gente foi para alguns complexos. Então a gente tem, igual o Marquinhos já comentou, a questão do chat, né? A gente tem muita solução que usa chat em tempo real. E se o cliente ele quer, de fato, utilizar o Firebase, a gente já tem uma solução pronta para isso. A gente sempre também quer desdobrar para outros motores. Hoje eu com Firebase, mas a gente pode fazer um na mão também, virar é o mesmo componente com behavior diferente, né? Além desse de comunicação, a gente tem o de pagamento. Aí o de pagamento ele é o mais complexo, porque a gente tem diversos gateways de pagamentos plugados, né? E a gente tenta fazer uma interface única de pagamento e vai plugando os gateways embaixo. Então, Pagar.me, Yugo, Moip, enfim, Braspag... Todos esses caras a gente tem, de fato, componentizado, ou se não tá em viés dele. Então, pagamento é algo que a gente tem bastante recorrente. Mensageria, e-mail, SMS, toda essa parte que vai e entra em contato com uma mensagem com o cliente, a gente tem também. E o bom, legal disso, é que a gente já faz uma arquitetura escalável, a gente já coloca isso em fila, a gente já coloca realmente algo preparado para crescer. Então, além de você reaproveitar o código, você já ganha realmente um código super potente. Esses são um pouco dos microserviços, né? Tem a parte de SDKs também, que a gente tem trabalha a parte do lado do front-end. Exatamente. Então, uma coisa da linha da API, eu sou dessa frente de back-end, né? De acelerar as coisas do lado do back-end. Mas sempre um back-end, ele pode ter ou não a questão do plugin do lado do front. Login clássico também, né? De validar se o usuário se acertou a senha ou não, se está sem cadastro ou não. Tudo isso já dentro de um plugin de front. É sempre essa chave, as duas chaves andam juntas aí, chave e cadeado, o back com o front. Do ponto aí que o Renan comentou, a gente tem os vieses, né, de APIs, a gente tem front, a gente tem infra e outras coisas em si que vão ali para critérios de segurança, etc. E tem um ponto também que a gente começou a fazer há praticamente 1 ano, 2 anos atrás, que é Infrastructure as a Code. Porque hoje a gente está tentando trazer para dentro da empresa uma componentização onde o dev, ele realmente consiga focar junto com os POs e tech leads no negócio do cliente, né? Então, essa pergunta, o que dá para componentizar, foi a pergunta que a gente fez no começo. E, por exemplo, começar a automatizar uma criação de uma VM, um load balancer, sei lá, né? Esse tipo de coisa de infra, foi uma coisa que a gente começou a ganhar muito mais tempo também com essa pergunta, né? Só que o que dá para componentizar é meio genérico. Eu não posso falar, por exemplo, que para um banco ele tem que componentizar login. Não sei. Às vezes ele tem que usar um componente específico, colocar um keycloth da vida, que é muito mais prático, né? Mas para a gente que estava lançando startup, criar um componente de login, por exemplo, uma SDK, para fazer o cliente ter um launch mais rápido, faz super sentido, né? Acho que essa pergunta, o que dá para componentizar, ela é bem genérica, ela vai um pouquinho direta, ela cutuca a ferida de cada negócio, né? Ela cutuca a ferida ali de uma empresa que é banco, uma empresa que é, sei lá, uma empresa de delivery, e cada uma delas vai ter uma solução. E a gente cai naquele longo, exaustivo que a gente fala toda hora. Depende. A gente sempre fala depende para tudo. Mas não tem como. Na nossa área, a pergunta é o que dá para componentizar, pra gente faz sentido realmente o login, né? Pra gente realmente faz sentido a infraestrutura e etc. Tem isso que você falou, né? Tem um lado da API, tem um lado do front, tem um lado da infraestrutura, né, de você com um clique, você ter todo um build ali já preparado para scale, né, na Amazon, na Azure, e tem um lado também do barramento de segurança, né, que é dos API Gateways, né, de tratar rate limit, né, de não ficar tendo ataque DDoS. Então, tem muitas verticais que a gente pode utilizar para reaproveitamento, vamos chamar dessa forma, né, porque às vezes não é uma componentização, é um reaproveitamento. E tá tudo dentro desse nosso mérito da nossa squad de componentes. Tudo isso que é de fato de reaproveitamento tá ali. Marcos, você já falou aqui algumas ferramentas, né, e algumas boas práticas que vocês utilizam, mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, específico do assunto, né? Quais ferramentas, soluções, serviços, enfim, o que a gente tem hoje disponível pensando, né, na cultura de componentização e como começa, né, para quem tá aqui de repente falando, pô, legal, mas não faço a mínima ideia por onde eu começo para criar uma cultura aqui de criar componentes. Essa é uma pergunta que a gente se fez lá no começo, né?
A gente falou, como é que a gente começa a componentizar as coisas, né? Hoje, pra gente, a gente tem duas que são as favoritas. Hoje a gente tem uma stack muito grande de Node, né? Stack.js dentro da empresa, e uma vertente também de .NET, né? Que são bem grandes aqui dentro. Então, a gente tem ali o NPM e a gente tem o Nugget, né? Que são duas favoritas ali em questões de SDKs, por exemplo. Por exemplo, a Nugget pra gente já tem uma expertise em criar os builds automatizados, subida de versão, upgrade, etc. Então, se você for pensar em, por exemplo, como é que eu começo a fazer um pacote Nugget? Cara, tem exemplo da Microsoft que você entra lá num Docs lá e tem um Getting Started e você dá um .NET alguma coisa, ele surge um projeto e ali pronto, tem um Nugget. Aí você pensa, cara, como é que eu faço para publicar isso? A própria Microsoft, ela tem ferramentas, foi ali onde a gente aprendeu, que é o Microsoft Docs, que é ali onde a gente começou a olhar e falou, nossa, cara, é muito fácil fazer um pacote Nugget, é muito simples. Você entra lá, Docs, Getting Started, .NET Add Package, pronto. .NET Pack, pronto, criou um componente. E a gente começou a ver que realmente era fácil, a gente não fazia, não sei porquê. Até a gente fala, cara, por que a gente não fazia? E a questão do NPM também é uma outra, que é uma pergunta, cara, eu uso Sequelize no Node, por exemplo. Quem que fez Sequelize? Foi alguém que decidiu componentizar o acesso a banco. Foi um ORM. O que é um ORM? É um Object Relational Mapping. Beleza. Mas alguém pensou e falou, cara, eu vou componentizar no NPM. Por quê? Porque era um jeito mais fácil de fazer uma componentização de código de acesso a banco, né? Ao invés de eu ter que criar um ODBC, essas coisas lá que vão direto no banco lá fazer as queries, eu crio um pacotezinho. Esse, então, acho que é um exemplo muito bom. Só se falar é a distribuição, né? Você acabou de falar como que você distribui o componente para a galera. A gente tem isso interno, então um nugget interno e um NPM interno. Até falando o que o Torrão falou no backstage aí, a gente não tem ainda, né, nada, algo que a gente expõe nossos componentes para o público externo, para participar e tudo mais. Então a gente tem essas redes internas. E até tem uma oportunidade de vender como serviço, né? Que é algo que também, hoje em dia, dependendo, se nasce ali um componente muito diferentão e que, putz, as empresas pagariam ali para transacionar para, enfim, acessar esse componente, é assim que a cultura de APIs, né, acaba sendo fortalecida. Então é um negócio bem legal. Esse ponto aí, Terron, é muito legal porque a sigla BAAS, pra gente foi uma sigla muito falada no começo. A gente nasceu com a ideia também de ser um provedor de serviços, né? Nessa questão de componentização, da expertise que a gente tinha, né? Então é muito legal. Essas siglas BAS, IAS, FAS, PAS, são siglas realmente que acho que é legal da galera da comunidade começar a aprender, porque hoje as clouds em si, elas estão todas olhando para isso. Se você vê a AWS, tem lá ferramentas para você criar, sei lá, serverless, cria funçõezinhas, lambda lá e você constrói um produto. Você tem Azure, que tem um logical app, que você vai lá, pluga uma caixinha, conecta na outra, faz uma condição e você faz um produto dali, uma regra de negócio. Como que vocês armazenam esses componentes que são criados? Como é a documentação disso? Como que compartilha, né? Então, de repente entrou um desenvolvedor novo no time, como ele, aonde ele acessa ali, deixa eu ver se já tem um componente, ou como que ele absorve essa cultura? Eu acho que essa seria talvez a pergunta. A gente hoje tem algumas formas de fazer isso. Lá atrás a gente começou planilhando, pegou todos os projetos, colocou numa planilha e falou, beleza, qual projeto tem o que melhor, né? Eu tenho um KML, que é uma geografia lá, um módulozinho de latitude e longitude, qual projeto tá melhor? Eu tenho um módulozinho de push, qual projeto tá melhor? E a gente começou assim a documentar. Mais pra frente a gente começou, beleza, agora a gente já tem um pouco de componente, então a gente começou a colocar num Git separado, né? Essas bibliotecas, essas SDKs, esses componentes, e é onde a galera tem acesso a como que ele pluga. Tem exemplos, tem documentação, tem post, tem o README. E hoje a gente está migrando para uma questão que é o Wiki, né? A gente hoje vê dentro dos gerenciadores de equipes, assim, a questão da Wiki documentação, né? Dentro da Atlassian você tem o Confluence, dentro do Azure DevOps você tem a Wiki propriamente. Então ali hoje é um meio que a gente está começando a migrar para ficar uma coisa mais pública. Você tem tanto o repositório ali do lado, quanto a documentação também. Então não fica uma coisa escondida, sabe? Todo mundo que entra dentro de um projeto e vê os componentes já sabe que a documentação está lá, tem acesso para fazer pergunta, né? E já sabe também quem são os responsáveis, né? Como é que eu procuro, como é que eu integro, como é que eu, sei lá, né? Tem diversas dúvidas que podem surgir. Então hoje acho que até um próximo passo da gente aqui é começar a migrar mais para essa questão de wiki para deixar a coisa mais pública, mais time interdisciplinar, podendo contribuir e fazer perguntas ali, né? Massa, beleza. Então agora eu quero spoiler, gente. É isso que eu quero. Eu quero saber os próximos passos, eu quero saber o futuro. Eu lembro que quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação,
Eu até perguntei, pô, quando você fala sobre guia de estilo, você tá falando design system? Daí você falou, calma aí, né? Isso é uma coisa que a gente já tá trabalhando, que a gente tá pensando. Então, e aí, o que vocês têm de próximos passos? Eu imagino que vocês não chegaram no limite de tudo que vocês podem fazer com componentização. Então, deem um spoilerzinho, assim, bem simples pra gente, por favor. Eu acho que assim, a gente não chegou ainda, mas a gente vai chegar um dia. É claro que a gente vê que tem muito a ser feito, né? A área de componentização é muito grande. Hoje a gente tem uma demanda muito grande, que é realmente tentar descentralizar essa cultura de componentização dentro da empresa. Hoje ela já existe, essa cultura dentro de cada squad, de pensar não no meu, mas no empresa, né? Como é que eu faço uma feature que eu posso reaproveitar ou passar esse conhecimento para um outro squad, né? Hoje a gente tem lá os chapters, né? Os inter-squads, os inter-tribos, né? Que são aqueles barramentos que cortam realmente as equipes e que compartilham esse conhecimento, né? E um pouco do passo que eu acho que a gente tem que ter agora, e que é um pouco do que está na nossa meta, é começar a olhar para dentro dos times e trazer essa novidade para dentro deles também. Para que todo mundo na empresa pense dessa maneira, pense no reaproveitamento e nos benefícios que isso traz, né? Hoje já existe, como eu disse, mas se você falar de realmente qual o próximo passo, é que isso se torne uma cultura de cada membro que entra na empresa. Que ele entre dentro da empresa e já entre nesse ecossistema, sabe? Nessa roda girando e que ele se sinta parte. Que ele fala, cara, como é que eu componentizo também? Quero fazer, né? Como que eu faço? Me dá, né? Esse eu acho que é o próximo passo mais importante que a gente tem no momento. De lado de negócio, a gente tem hoje componentes unitários, e eu vejo que o próximo passo também, além desse viés de cultura, que eu acho que é o mais importante, é o que a gente tem que estruturar mesmo, é dar um upgrade na questão do unitário para nível de negócio. Quando eu falo de nível de negócio, estou falando de um componente não só no meio de pagamento, mas um componente que acopla o e-commerce todo, né? Uma série de componentes que acoplam, que formam um e-commerce, por exemplo, ou que formam um delivery, ou que formam uma funcionalidade um pouquinho maior, onde ele chama os próprios componentes internos ali. Cada vez mais o nosso desafio é focar mais no negócio e menos em código. Então, esse passo de a gente componentizar o negócio é um grande passo. A gente vê algumas ferramentas no-code sendo lançadas no mercado, que é um pouco disso, né? Um pouco disso, mas a gente acredita que o no-code também tem alguns problemas, né? De você não conseguir customizar alguns pontos. A gente gosta da forma manual, do jeito caminho que a gente está indo, é focar no negócio, é criar componentes um pouco mais robustos, um pouco mais abrangentes em nível de negócio. Já em viés de tecnologia, eu vejo que hoje a gente tem componentes que seguem uma estrutura que não depende de um código-fonte em uma linguagem. Então, se é em Node, é em Node, se é em .NET, é em .NET, porque a gente precisa resolver realmente a dor do cliente, né? Não importa qual que for a linguagem. Esse é um pouco do perfil dos nossos componentes. Agora, no viés de evolução de tecnologia, a gente está bem assim maduro em tecnologia de utilizar realmente API Gateways para isso. A gente está experimentando outras ferramentas como o Kong, né, para trazer isso. Uma vez que eu criei um componente que ele é aproveitado entre vários clientes, eu tenho que criar um token, um autorizador para ele, eu tenho que verificar se ele não está fuzilando a minha API, de repente, para ele, sem querer, ele derruba. Então, o nosso próximo passo é um pouco de organizacional, assim, sabe? De governança, sabe? Hoje ele está muito focado na tecnologia, então a gente está indo para um passo mais de governança, né? Como que eu olho para todos os componentes, não técnico, e começo a tomar direcionamento mais executivo. Então, hoje ele está mais para acelerar, puxar um pouquinho do desafio lá de trás, né? Acelerar da qualidade de tudo isso. Acho que o próximo passo é a gente agregar num nível mais executivo. E aí, eu acho que um que a gente esqueceu, que eu acho que é um que é muito importante também, a gente quer começar a pensar um pouco na comunidade, como é que a gente contribui com essa expertise de componentização, e a gente leva isso como aprendizado para a comunidade. Porque hoje você vê empresas como a Microsoft, como empresas grandes, IBM, eles criando coisas para a comunidade, e pensando que a comunidade é o que modela o futuro da tecnologia, né? Você vê o mundo open source crescendo demais, né? Então, acho que um pouco do que a gente quer também é surfar nessa onda, que é uma onda muito boa, para não só começar a trazer talentos para dentro da nossa empresa, mas como a gente pegar os nossos talentos que a gente tem aqui e não esconder eles, mas começar a mostrar essa expertise para que todo mundo cresça mesmo, que o mercado, a gente consiga modelar até, assim, eu sei que eu não vou falar, mas que a gente modele um Brasil que a gente sonha viver, né? Quando você fala de comunidade, é incrível como quando a empresa ela abre, né, para contribuir com a comunidade, assim como você falou, né, Marcos? Pô, por que a gente não fazia isso antes?
Tipo, não é tão difícil, mas se ninguém pensou naquilo, não importa se é fácil ou difícil. O importante é que ninguém vai fazer. Então, o que a gente tá fazendo aqui nesse episódio, de trazendo essa visão pra galera de que talvez, olha, pode ser uma opção para o problema que vocês estão vivenciando, já é um passo gigantesco em prol da comunidade, principalmente em prol da comunidade da Rocket City aqui, né? Então, quando a gente fala de compartilhar o conhecimento, eu imagino que vocês tiveram um trabalho muito grande de aculturamento, porque a empresa não nasceu com essa cultura, então é um trabalho de construção de cultura, né, Renan? É você vender a ideia. Você vende a ideia pra galera de negócio, que vai ter que custear e aceitar o risco. Você tem que vender isso pra galera de desenvolvimento, porque muitas pessoas não têm o perfil de criar ferramentas para outras pessoas. Então eu imagino que você aí teve um desafio de quem que vai fazer parte da minha squad. Ao mesmo tempo que a gente tem devs, eu tenho amigos que trabalham em empresas de tecnologia e que toda hora tá criando uma DSL, tá criando uma APIzinha, tá criando um módulozinho. E, tipo, ninguém tá pedindo pra ele fazer isso. Ele tá fazendo porque ele gosta de criar ferramentas, não só feature para o usuário, mas ferramenta para outros devs. Existem esses perfis de desenvolvedores e desenvolvedoras também, em que muitas das vezes eles nem sabem que existem empresas que têm um time de squad e que ele poderia, ou ela poderia estar lá contribuindo, né, e desenvolvendo ferramentas para outros desenvolvedores e outras desenvolvedoras. Então, eu acredito que nesse episódio a gente conseguiu abrir muito a visão das pessoas que estão nos ouvindo, e quando a gente coloca para a comunidade também melhora a solução, né? Você tem algum exemplo que você gosta de trazer em relação a isso, Marcos, de empresas que abriram e que, na verdade, a comunidade mais contribuiu do que, na verdade, consumiu aquilo que foi disponibilizado, né? Eu sou um entusiasta da Microsoft, eu adoro a Microsoft, eu sou .NET by default, assim, né? O Renan sabe. Eu gosto muito da .NET Core e etc. E hoje eu tenho um know-how bem grande na área porque eu aprendi com a comunidade. Hoje a Microsoft, eu acho que é uma empresa que eu gosto muito de citar ela, quando ela abriu os códigos-fontes do C#, quando ela abriu os códigos-fontes dos frameworks do ASP.NET. E hoje a gente tem frameworks que são, ali no Stack Overflow, você vê que tem uma linha de tendência de pesquisa muito alta, é top trend, né, hoje. E você vê que há 5 anos atrás não era, né? E aí você vê a comunidade entrando, começando a colocar commit, começando a mandar PR para dentro da Microsoft, e a Microsoft fala, opa, peraí, tem um mercado aqui, né? E não só mercado, mas hoje a gente tem o GitHub, etc., um monte de ferramenta da Microsoft, que você vê que é tudo interligado. Você vê o Teams, o Azure DevOps, a Azure, é tudo interligado. Por quê? Porque eles abriram e a comunidade começou a contribuir, né? Na questão de componentização também. Maravilhoso. E foi um posicionamento que veio mudando, né? Bem importante falar, né? Assim, teve um movimento, assim, nos últimos anos, onde eu tenho que ser muito sincera que eu não tinha um apreço tão grande pela Microsoft, até ela começar a ter essa mudança de comportamento, abertura para a comunidade, participação intensa na comunidade, não só a comunidade open source, mas também comunidade presencialmente, em eventos, em meetups e conferências nos últimos anos. Posso dizer até como uma organizadora de comunidades, né? Organizadora de conferências para devs, e realmente vem me surpreendendo, e eu também hoje posso dizer que eu sou bem fã, assim, do trabalho que tem sido feito por essa empresa. E é legal também que você vê, por exemplo, os MVPs da Microsoft, né? É um trabalho na comunidade muito legal, e que eles também trazem essas novidades. Você vê componentes que a gente usa aqui, que a gente vê eles fazendo, que a gente melhora e até manda sugestão para eles, né? É um trabalho fenomenal aí. Sensacional, maravilhoso. Gente, ó, infelizmente, né, a gente vai encerrar por aqui, mas ó, eu já deixei anotado, eu fui anotando e criando várias perguntas aqui. Eu anotei diversos assuntos pelos quais a gente não conseguiu abordar em profundidade, mas eu quero já deixar aqui o convite para vocês voltarem, pra gente falar de outros assuntos, outros aspectos. Eu anotei aqui, ó, Code Review, administração de complexidade, POs técnicos, Developer Experience, né? Por que criar aquele componente daquela forma, pensando na experiência de quem vai consumir aquilo, quem vai precisar integrar isso na sua realidade de negócio. No code, low code, assuntos extremamente polêmicos, mas a gente vai deixar isso de fato para uma próxima, pessoal. Terron, manda ver. E é até difícil encerrar um podcast com esse nível de discussão, mas estamos chegando no final. Pô, tô muito feliz aqui de ter o Renan, de ter o Marcos e a MB, uma empresa que faz um trabalho incrível, então queria, assim, muito agradecer a presença de vocês. Agradecer a comunidade que está aqui, né, consumindo, assistindo os conteúdos do Proxy. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente começou a segunda temporada, Thaísa, trazendo muito de boas práticas, né? Tudo que foi falado aqui dá para você, desde pequenos projetos ali, tô começando uma startup, começar uma cultura, a uma grande empresa dá para utilizar. Então, acho que
Começamos muito bem, né, Thaís? O que você acha? Começamos com o pé direito. Então, para fechar, Renan, tua consideração final aí, uma palavra rápida. Se tiver contratando, é aquele momento que você fala assim, tem vaga na MB Labs, tua fala aí. Cara, muito feliz aí pelo convite. De coração, estou muito contente aqui, eu representando a MB junto com o Marquinhos. Sim, MB, 100%, milhares de vagas em aberto. A gente tá olhando para o mercado constantemente. Então, se você é programador, trabalha com UX ou, de fato, tá nesse meio de tecnologia, entre no nosso site, submeta lá seu currículo que a gente vai olhar com muito carinho. Fiquei muito contente, eu acho que esse é um tema que é extremamente relevante, não só no mundo de tecnologia, mas para o mundo de negócio, de inovação. Cada vez mais, acho que o mercado tem que olhar o reaproveitamento, a componentização com mais força, pelo fato de realmente focar mais em negócio e não focar em código, né? Acho que esse é um tema de extrema importância. Fico muito contente porque eu estudo isso há alguns anos também, né? Eu fiz mestrado em SOA, eu atuei, né, nessa frente, então eu vejo que é uma área que vem aí há 6 anos evoluindo muito, eu quero contribuir isso para a comunidade também cada vez mais, dando minha opinião. Boa noite para vocês, boa noite não, boa noite agora, né, aqui na hora do podcast, mas fica para a próxima, meus contatos vocês conseguem encontrar facilmente no LinkedIn, fico à disposição aí para trocar ideia. E conectem, galera. Adiciona o Renan, adiciona o Marco. Se vocês gostaram, né? Eu e a Thaís, a gente tem recebido muito feedback, mas dá um feedback pra eles também, né? Manda uma mensagem. Pô, cara, gostei do que você falou sobre isso. Queria saber um pouco mais. Ficou com dúvida. Eu acho que a ideia desse podcast, né, é de fato fazer a ponte, né? Conectar e é muito do nosso intuito. Marquinhos, tua fala final, cara. Bom, gente, eu não poderia encerrar sem dar uma mensagem de entusiasmo, de força e motivação para vocês começarem a pesquisar mais dessa área de componentização, começarem a olhar com bons olhos para o código que vocês estão fazendo hoje, com o aprendizado que vocês estão tendo, começar a pensar no lá na frente, né? Um pouco desse papo aqui, e a mensagem que eu deixo é, façam POCs. Eu deixei para o final, hoje meu apelido na empresa, a galera chega, e aí, chegou o POC? Porque eu realmente gosto muito de experimentar. Se tem tecnologia nova, eu gosto de ver, aprender, porque eu sei que daqui 2, 3, 4, 5 anos, é isso que vai formar um produto muito grande, muito bom e muito foda lá na frente. Minha dica é, façam POCs, provas de conceito, né? Do inglês é o Proof of Concept, né? Então, é um teste. Se você viu lá, cara, integrar com Gateway, faz um teste. Coloca um Create React App, Create Node App, Create New Solution do .NET, no Python tem outras linguagens, testem, façam testes. É isso que vai fazer o aprendizado de vocês ser garantido, é isso que vai fazer vocês se elevarem dentro da comunidade, que as empresas conheçam vocês e principalmente, né, vocês vão estar contribuindo para o futuro que a gente está moldando. Querendo ou não, a gente hoje está moldando o futuro da tecnologia, né? Então, se a gente está dando entusiasmo para ferramentas de componentização, é isso que a gente vai ter no futuro. A gente vai ter low code, no code e etc. Foi um prazer estar aqui, muito obrigado e espero receber bastante mensagem para trocar ideia com a galera da comunidade, trazer novidade e aprender também com eles. É isso aí. Marquinhos, cara, parabéns, eu já virei teu fã. O Renan falou assim, pô, chamei um cara bom, mas ele não falou que era tão bom. Surpreendeu muito, um cara novo, já numa posição de liderança, com um projeto super legal, numa empresa bacana. E é sobre isso, galera, carreira, se desenvolver, estudar bastante, né? Tá muito claro aqui o quanto existe esse esforço, essa busca pelo novo, né? Então, as palavras que o Marcos falou aqui, realmente eu saí entusiasmado aqui do episódio. E Thaísa, como que a gente fecha aqui, então, esse episódio do Proxy? A gente fecha pedindo para você se inscrever no canal para você não perder nenhum outro episódio incrível do podcast Proxy e todos os outros conteúdos incríveis que a gente está postando aqui com uma frequência absurda no canal da Rocket City. Ativa o sininho, deixa o seu like, comenta o que você achou desse episódio e de todos os outros episódios, tragam ideias também pra gente, mas não deixa de compartilhar com seu amigo, com a sua amiga que trabalha com tecnologia, que é liderança técnica. E é isso aí, pessoal, a gente se vê na semana que vem.